Meus amados, meus queridos, neste momento nos encontramos neste lugar para dar início neste dia à meditação da palavra do Senhor. Estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo de número 39, meditando sobre a importância de você ter comunhão, de ter somente o Espírito Santo. Com a palavra bem-aventurados. Dissemos na reflexão anterior que aquele que alimenta endurecimento fecha a porta para a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E assim queremos dar continuidade neste momento, a meditação da palavra do Senhor. Você que tem participado conosco, do começo ao fim, que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha os teus celeiros, que Deus inunde todo espaço vazio, Ele encha, ocupe com a sua presença gloriosa através do Espírito Santo. Mas para isso, precisamos dar o lugar ao Senhor. Deus não vai derrubar a porta da tua casa para entrar na tua vida. Não, Senhor. Satanás faz isso, mas Jesus não. Pois bem, Davi, diante daquela situação, quando ele disse, hoje eu me sinto fraco pelo endurecimento do coração destes homens, pela violência que se fez em Israel através das mãos de Joabe, meu general. Olha, pare e observe, ouça. Ou podemos se aquebrantar mais, ou podemos alimentar endurecimento. Eu quero vos chamar a atenção nesta parte, nesta reflexão, lhe dizendo, tem pessoas que têm um relacionamento no trabalho, na igreja, na escola, no caminho, em qualquer departamento, e esquece de observar com quem está lidando. Porque tem pessoas que, principalmente o ser humano quando quer algo, sabe manipular e fingir. Mas o homem, a mulher que tem somente o Espírito Santo, porque tem o Espírito Santo habitar. Por que é importante ter somente esse relacionamento com o Espírito Santo? Porque outros espíritos não vão achar brecha na tua casa. Ela vai estar com a porta fechada e a janela e não vai ter brecha. Não vai ter brecha. Endurecimento, como eu disse, abre brecha e brecha terrível para o inimigo. Mas observe, muitas vezes eu já vi pessoas dizerem, eu não esperava que fulano fizesse isso comigo. Eu não esperava que isso acontecesse. Fulano era tão meu amigo, tão minha amiga, tão próximo de mim, você esqueceu de observar detalhes. Você esqueceu de observar detalhes. Por que é que Deus não se acostuma com ninguém? Jesus mostrou isso muito claro. O homem e a mulher podem ter relacionamento, um bom relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas na hora que peca, Deus chega com a correção. Deus chega com o castigo. Deus chega com a disciplina. Porque isso é o amor dele pela minha vida e pela tua vida. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Porque lá dentro, no fundo do baú, tinha restício, endurecimento, guardado, estava só esperando o momento de ser jogado para fora.
Guarde isso. Estava só esperando o momento de ser jogado para fora. É por isso que Deus nos prova. Está escrito. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que somos provados, a nossa fé é provado, igualmente ouro. É provado no fogo para ficar toda a impureza, passando pela alta temperatura para ficar puro. Puro, é por isso que ouro é puro. O ouro passa por uma alta temperatura para ser refinado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, quando o cristão, quando o homem, quando a mulher tem endurecimento, é por isso que muitas pessoas estão caindo de cheio na jogada do inimigo. Porque às vezes a pessoa se veste com uma boa roupa, um bom sapato, um bom carro, um bom trabalho. E isso é natural, isso está pelo lado de fora. Glória a Deus. A base disso é no testemunho de vida de Joabe. Você sabe lá quantos meses, ou quantos dias, ou quantos anos Joabe ficou alimentando o endurecimento para matar Abiné. E ele era um general, mas ele ficou muito tempo, porque Abiné tinha cometido algo, e ele guardou, e ele alimentou. Escute, receba este conselho, não de mim, mas de Deus. Eu estou só sendo um garçom aqui através da sua graça, por meio do seu Espírito. E glória, balança, Jesus querido. Não alimenta endurecimento. Davi, se ele tivesse endurecimento com aquela maldade de general do seu sobrinho, ele poderia ter botado alguma outra coisa para fora. Mas Davi não tinha endurecimento, portanto ele disse: hoje eu me sinto fraco, mesmo assim tenho força no meu Deus para dizer: entrego a ti, ó Deus. E Joabe, pela maldade que ele fez, o Senhor acerte, conta com ele, mas eu não vou agir por conta própria. Olha que Davi era um homem escolhido por Deus, rei de Israel, era uma autoridade. Você acha que se Davi alimentasse endurecimento, se mata Joabe, não matava? Não, claro que matava. Mas o segredo é, glória, não endurecer. Aleluia! O nosso corpo, o nosso organismo, ele reage em defesa do corpo. E quando o alimento, você ingere um alimento e o seu organismo rejeita, logo aquele alimento vai ter que voltar, porque o organismo não aceitou. Assim é o homem de Deus, a mulher de Deus que tem o Espírito Santo. Satanás luta, mas nada dele entra. Porque você é um homem aquebrantado, uma mulher quebrantada. E todo aquele que é quebrantado tem força de dizer: não, Satanás, não, Satanás, sim, Jesus, não, Satanás, sim, a Jesus, sim ao Pai, sim ao Filho e sim ao Espírito Santo. Glória a Deus. Talvez você que vai ouvir essa reflexão entre fraco por alguma coisa, sentindo fraco por alguma coisa, às vezes por uma coisa que te feriu, e está se sentindo fraco, mas não te rende não. Deixa Deus trabalhar, homem.
Deixa Deus trabalhar. Se hoje você está fraco, amanhã você pode estar forte, porque foi assim com Davi, é assim comigo e é assim com todos. Continuaremos na próxima, se Jesus permitir o tempo.